Da saga Eu às vezes não sei explicar o que se passa na minha cabeça. Sabes quando acordas com uma música a tocar no teu cérebro? Ou quando te vem à memória uma música super antiga e random, aleatória, que fica contigo pelo menos durante o resto desse dia, até provavelmente voltares a ir para a cama para dormir? Ora pois, eu hoje acordei com isto a tocar em loop no meu cérebro. Lá em casa tinha um pitu, lá em casa tinha um pitu, e o pitinho piu, 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 e o pitinho piu. Agora, a questão é, não vou mentir, é uma boa jam. É uma boa jam e remete-me para os tempos gloriosos do YouTube, em que tínhamos muito conteúdo deste tipo. Muito à base de webcams e de pessoas a existir de uma forma, pronto, que fazia com que eu me sentisse bem também com a minha existência. Alô, Sherry, espero que esteja tudo bem desse lado, que estejas a ter uma boa semana, que já estejas acompanhado de uma bebida para a nossa conversa de café, ou então não, porque provavelmente podes estar a ouvir isto enquanto estás a fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo, ou enquanto estás nos transportes a caminho de algum lado, ou no carro a caminho de algum lado. Cuidado com o trânsito, atenção, não te distraias. Eu sei que é difícil não ficar aqui super envolvido e envolvida nas conversas que eu trago para este podcast, mas cuidado, atenção à estrada. Por acaso, não era má ideia começar a introduzir aqui uns avisinhos de segurança na estrada? Quase como se fosse tipo um patrocínio à segurança pública. Não, se calhar não vale a pena. Porque se calhar as pessoas na verdade são inteligentes o suficiente ao ponto de não ouvirem isto quando estão a fazer coisas que possam comprometer a sua segurança. Bom, no episódio de hoje, do que é que eu te queria falar? Eu, ao longo dos últimos tempos, tenho obviamente colecionado algumas peripécias, alguns episódios um bocadinho mais constrangedores em contexto laboral. Eu já falei aqui algumas vezes, na verdade, de algumas situações neste tipo de contextos, não só e sobretudo não aqui no trabalho onde estou agora, mas de outras experiências que tive. E o que eu trago hoje, ou o que eu queria comentar hoje, não é assim nada de dramático, não é nada que eu penso, oh meu Deus, vou ser despedida. Mas é daquelas coisas que, claro que depois tenho aqui uma ansiedadezinha a falar mais alto, mas que me deixa a pensar, epá, ou estas pessoas acham que eu sou uma profissional de merda, ou que sou muito pouco profissional, ou então ainda têm fé, e são pessoas de fé, porque, não sei, eu às vezes parece, lá está, como é evidente aqui ao longo de praticamente todos os episódios deste podcast, desde a primeira temporada, eu parece que gosto de me sujeitar a perder o respeito até aquele que eu tenho por mim própria, que é não muito, mas eu juro que às vezes parece que há situações que vêm até mim, que é uma coisa que normalmente as pessoas usam muito para se desculpar. Não, eu não deixei cair este copo. A gravidade é que, ou o universo, não. Pronto, na verdade eu sou, e por falar em deixar cair copos, isto está um bocadinho relacionado com isso, não porque eu deixei cair algum copo, mas porque eu sou um bocadinho desastrada. E juro que não é com intenção. Eu não sei se às vezes vejo só pela metade, se não vejo tudo o que está à minha volta, mas eu derrubo coisas de vez em quando. E a questão é, uma coisa é derrubar coisas em casa, ou quando estou num contexto assim familiar em que estou à vontade. Quando digo familiar, digo com amigos e etc. Agora, em contexto profissional, é chato, mas é sobretudo chato quando estamos a criar uma primeira impressão, no meu caso, no âmbito do meu trabalho, com um cliente. E uma das primeiras situações que eu tinha aqui para te contar
Aconteceu há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo, basicamente no meu trabalho houve aqui uma... Eu trabalho com diferentes clientes, eu sou consultora de comunicação e, portanto, trabalho a comunicação de diferentes empresas. E o que acontece é que houve aqui uma reestruturação na nossa equipa interna e, portanto, eu comecei agora a trabalhar novos clientes e a semana passada tive uma primeira reunião presencial num desses clientes. A primeira coisa que eu faço quando entro no escritório, ou na sala onde eles estão a trabalhar, eu estava com uma mala daquelas grandes, assim, aquelas mochilas volumosas onde se leva o computador e etc. E a primeira coisa que eu faço quando entro na sala é derrubar um cabide que estava ao meu lado e que eu não reparei com essa minha mala. Esse cabide cai praticamente para cima de um dos elementos da equipa desse nosso cliente. Eu, obviamente, peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa. A minha coordenadora / chefe, manager, olha para mim e dizer: Sandra, cuidado com o cabide. E eu, oh meu Deus, eu peço desculpa. E aquilo que durou para aí nem um minuto deve ter durado, mas para mim, eu senti que estive naquele momento 10 minutos. e pronto, foi daquelas situações em que eu pensei, ok, eu depois assimilo isto, agora vou tentar só ignorar que esta situação acabou de acontecer. Mas na minha cabeça, automaticamente o pensamento que surgiu foi: tu literalmente acabaste de conhecer presencialmente este cliente, vocês ainda nem começaram mesmo a trabalhar e agora ele vai só achar que tu andas a derrubar cabides e que isso também deve acontecer no trabalho que tu desempenhas. Pronto, esperemos que não. Eu quero acreditar que as pessoas têm noção de que isto é uma coisa que podia acontecer a qualquer um. Porque, na verdade, aquilo que aconteceu foi que nós estávamos a entrar na sala e a minha colega que estava comigo entrou, mas depois ficou muito parada à entrada e eu não conseguia entrar, portanto, estava do lado de fora. E, portanto, eu pedi para ela me dar um jeitinho para passar, só que ela não abriu muito espaço e quando eu me virei, a mochila bateu no tal cabide do qual eu ainda nem me tinha percebido que estava ali. Pronto, essa situação aconteceu, eu quis morrer um pouco naquele momento, salvo seja, não literalmente, mas queria só mesmo abrir um buraco e pronto, e só sair de lá quando a reunião acabasse. Lá está, eu acho que isto acabaria por ser diferente se eu estivesse numa situação onde o cliente já me conhecesse, onde já me tivesse visto a trabalhar, ou seja, já tivesse visto resultados do meu lado e, portanto, aquilo não fosse suficiente para meter em causa o meu bom profissionalismo e o meu trabalho. Mas quando é a primeira impressão, é tipo, eu só queria dizer, eu prometo que eu, naquilo que faço, não derrubo coisas. Ou tenho mesmo muito, muito esforço e dedicação para não derrubar nada. Mas bom, esta foi uma das situações, foi muito recente. Vamos só, por favor, tu que estás desse lado, não precisas de rezar, não quero que ninguém reze por mim, mas pá, faz figas para que de facto isto corra bem. Às vezes há aquelas situações em que começa mal, não é? Começa com o pé errado e depois é um grande sucesso. Vamos contar que seja assim. Bom, a outra situação de que me lembrei já foi há algum tempo. Eu fui acompanhar um trabalho de um cliente e, portanto, estive ali nas propriedades que ele gere. E estamos a falar de um cliente bastante exigente. E, portanto, eu estava muito nervosa nesse dia, porque era a primeira vez que ia fazer alguma coisa do género, e tinha receio de... Pronto, eu ia estar a acompanhar, essencialmente, mas poderia surgir alguma coisa e eu não saber dar resposta e etc. Pronto. De forma geral, a coisa deu-se e foi tranquila. Também o tipo de trabalho que era não era muito provável que pudesse gerar alguma crise, por exemplo, que se tivesse que resolver. Mas às tantas, ali, eu acho que foi ali uma tentativa também de bonding ou de conhecer também e de se meter comigo. Mas esse cliente, então, bastante exigente, a certa altura vira-se para mim e faz-me uma pergunta muito específica sobre uns dados da empresa deles.
Portanto, para dar aqui algum contexto, nós com esse cliente temos toda uma narrativa, portanto um documento, uma bíblia, com todas as informações fundamentais dessa empresa e claro que eu já tinha escrito várias coisas sobre isso, para trabalhos nos mídia, e portanto havia muitas mensagens que já estavam interiorizadas e eu, no dia antes, até estive a ler informação para o caso ser preciso, só que é aquelas situações em que às vezes tu sabes perfeitamente a resposta, mas como te sentes ali sob pressão e queres impressionar o cliente, o teu cérebro só bloqueia e do nada tu não sabes responder. Ou às vezes tens medo de, mesmo sabendo que a coisa, que a resposta que vais dar está certa, tens receio que não esteja e isso faz com que procures ali outra saída também para te precaveres. Eu não sei se é o tipo de caminho que tu costumas seguir nestas situações, mas foi um bocado isso que eu fiz. Portanto, ele fez-me aquela pergunta, eu ri-me um bocado nervoso e disse... Isso é muita pressão. Saber esses números agora assim de cor é muita pressão. E esse cliente riu-se, mas riu-se... Alguma vez... nunca tinha pensado nesta expressão, mas agora que estou a pensar sobre ela, acho que é uma cena, que é um riso de desilusão. Uma pessoa que se ri, porque, ok, não vamos deixar aqui um ambiente demasiado estranho, mas a expressão facial dela é tipo... ok, eu estava à espera de mais, estava à espera de melhores, os nossos standards são mais elevados, não sei, claro que isto também é a minha forma de interpretar as coisas, mas mais uma vez foi ali um intervalo de segundos que durou imenso tempo, porque eu ainda pensei e tive ali um pensamento muito rápido do género, ok, arrisca, diz este número, mas só o medo, tendo em conta o cliente que é e que poderia levar aquilo ainda para uma situação mais constrangedora se eu errasse do género. Então, já trabalhas há tanto tempo as nossas coisas e não sabes isto ainda. E eu com medo e para me precaver e para evitar essa situação, fugi ali para a questão da brincadeira. Aliás, acho que já se acompanhas o Salve Seja há algum tempo, não digo necessariamente desde o início, mas há algum tempo percebes que eu tenho muito esta tendência para ir para a piada. Ou para o humor, brincadeira, quando estou numa situação em que estou muito desconfortável, porque acaba por ser o meu escape. E pronto, e foi um bocadinho essa cartada que eu joguei. Claro que depois houve aquela expressão facial lá está do cliente e eu pensei, Ok, este senhor deve achar que eu sou burra. mas pronto, mas depois a coisa lá continuou e seguimos só em frente. Também nessa visita, aquilo foi nessa visita, portanto, nesse trabalho em terreno que nós fizemos nas propriedades desse cliente, houve uma parte, aquilo ocupou o dia todo, eu fiquei muito cansada nesse dia, porque nós estivemos não é quinta que eu quero dizer, mas numas propriedades, nos terrenos e depois fomos para a fábrica e aquilo ainda tinha uma distância, houve almoço pelo meio, agora estou-me a lembrar... Ainda bem que me lembrei da questão do almoço. Então, como eu estava agora a dizer, este trabalho preencheu ali esse dia inteiro, portanto foi desde de manhã muito cedo até às 7 e tal da tarde, ou não sei se não chegou ali até às 8 da noite praticamente, eu estava completamente morta. E pelo meio, não é, tendo começado esse trabalho cedo, porque foi para gravar uma reportagem, almoçámos lá num restaurante, era a equipa toda deles, eu do lado da minha empresa e depois as pessoas que estavam a fazer o trabalho, a reportagem. E pronto, nós ficámos em duas mesas separadas, eu não fiquei não fiquei na mesa desse cliente que me fez aquela pergunta e pensei, ok, menos mal, acho que estou numa mesa um bocadinho mais descontraída. E de facto a conversa ali estava a fluir de uma forma mais descontraída, não era tanto sobre o trabalho, era mais sobre a experiência que eles tinham e etc. Estava a fluir bem, eu estava um bocadinho mais calada porque eu tenho muito esta tendência e eu acho que isso acontece um bocadinho nestes contextos profissionais, se eu não estiver ainda muito à vontade com as pessoas em causa, eu retraio-me um bocadinho porque lá está, tenho receio de dizer alguma coisa que possa soar de forma estúpida. E portanto eu estava mais a ouvir, mas tentava ir metendo na conversa e etc, ia-me rindo. Pronto, e depois houve ali uma altura em que uma das pessoas, um dos elementos do lado da empresa, não é, do meu cliente, que estava comigo nessa mesa,
mandou um comentário qualquer do género, não precisas de rir de tudo, ou uma coisa assim. E aquilo foi tão desagradável e constrangedor, porque não foi... Ou seja, foi naquele tom que parece brincadeira, mas foi passivo-agressivo, de certa forma. E eu acho que, eu pelo menos, sinto que consigo perceber essa diferença até bem. E fiquei ali um bocado constrangida, ri-me tipo... Ok? E pronto, e depois acabei por me retrair ainda um bocado mais durante essa parte do almoço. E depois não... Lá está, estava a ser difícil para mim ter ali um ponto de discussão em comum onde eu pudesse intervir, porque também como não estou habituada a lidar com aquelas pessoas, a coisa não flui tão bem, ou pelo menos é mais difícil para mim. Eu acho que há pessoas que têm muito mais facilidade nesse sentido. Eu trabalho com pessoas que obviamente já têm mais experiência, e que são incríveis neste aspecto, em lidar com o cliente, em gerir essa relação, adoram ir a almoços com clientes e etc. Eu tenho um pouco de pânico disso. Eu gosto mais de estar a executar trabalhos do que propriamente estar aqui nesta componente mais empresarial e relacional, se é que posso colocar nestes termos, porque das duas uma, ou me falta ainda estaleca nesse sentido, ou então é mesmo uma questão da minha personalidade não se encaixar tão bem nestes contextos. Pronto, então o almoço foi assim constrangedor, depois eu não comi muito bem. Também não paguei, não é? Mas, por isso não me queixei, mas aquilo não tinha opção vegetariana e, portanto, eu acabei por ir para o peixe, não fiz grandes exigências nesse sentido também, e pronto, e aquilo não estava... eram bué espinhas, estás a ver? Tipo, peixe com bué espinhas. Chato. Mas pronto, lá se passou e seguimos para o resto desse trabalho, da parte da tarde, e nessa parte eu não tinha noção que tinha tantas coisas para contar deste dia, mas agora comecei-me a ir lembrando e de facto foi um dia intenso. Pronto, da segunda parte desse trabalho que estávamos a fazer ao longo desse dia, tivemos em fábricas, e portanto eu tive imenso tempo, primeiro nessa altura ainda estávamos com a questão de andar de máscara e pandemia e Covid e etc. O Covid e a pandemia ainda são uma cena, obviamente, mas foi numa altura em que estava mais... havia a questão toda dos cuidados da máscara e etc. Pronto, então foram muitas horas num ambiente assim muito fechado, com máscara, com uns sapatos que eu tive que calçar, que aquilo era das coisas mais desconfortáveis de sempre. Mas eu percebo porque, pronto, as pessoas que trabalham lá têm sempre que andar equipadas nesse sentido, porque para se protegerem, etc. Andei com um capacete, engraçado, acho que não tenho nenhuma foto minha a registar essa figura, mas eu sinto que não tenho perfil para o trabalho, pronto, apercebi-me disso por diferentes pontos, mas sobretudo quando me vi ao espelho com o capacete. E pronto, isto para dizer então que a certa altura, durante essa visita nessas fábricas, eu cá ainda me perdi, ou seja, chega ali a um certo ponto em que a pessoa também que me estava a acompanhar mais e etc, eu não sei onde é que ela está, e às tantas eu penso, oh meu Deus, tipo, ninguém me vai atender o telemóvel porque também estamos neste contexto e não temos rede, e acho que as pessoas não estavam com o telemóvel também na altura, eu não sei onde é que estão, o que é que eu faço, vou começar a andar por aqui, eu não sei, isto é enorme, eu tenho receio de me perder mais, fico só parada à espera que entretanto alguém apareça. Portanto, houve ali uma parte em que eu pensei, eu não acredito que acabei de me perder dentro de uma fábrica e não, isto não pode acontecer. Às tantas eu comecei a andar, fiz quase um trajeto para trás para ver se via alguém e depois, passado já algum tempo, uns 10 minutos se calhar ou mais, lá encontrei uma das pessoas, não foi logo a pessoa que estava comigo, eu não sabia onde é que ela estava, mas pronto, mas depois acabei por estar ali com outra pessoa até reunir com o resto. Porquê? Também porque era com essa pessoa que estava mais a acompanhar-me com a qual eu iria voltar de carro, portanto convinha mesmo eu não me perder dela. Mas houve ali aqueles momentos, sabes, em que eu estava no meio de uma fábrica, não via ninguém, não sabia para onde é que tinham ido, eu já não me lembro ao certo como é que me perdi do resto da equipa. Houve ali uma altura em que dispersámos um pouco para estar em diferentes sítios e às tantas eu dou por mim e estou ali, sozinha, com o meu capacete, com um calçado que, meu Deus, eu tenho pena de quem tem que usar aquilo todos os dias, nada bom para calços e etc. Máscara, um calor que não se pode. Complicado.
complicado. Foi um dia intenso, como estava a dizer. Eu sinto que tenho demasiados constrangimentos com este mesmo cliente, porque agora estava a lembrar-me também que, não em contexto assim presencial, mas quando tínhamos reuniões por Zoom, ou por Teams neste caso, portanto por videochamada no computador, eu quando ia para falar, eu tinha sempre algum problema com o meu som. Eu tenho uns fones que são Bluetooth e eu não sei porquê. Eu tinha sempre o cuidado de ver se estavam carregados e etc. Mas havia sempre alguma coisa que eu não sei porquê. Eu chegava à minha altura de falar e os meus fones estavam aparentemente sem bateria, eles não me ouviam e havia aquele momento constrangedor que, sendo noutros clientes e noutros contextos era tranquilo, era só, peço desculpa, vou só então trocar de fones, e havia aquela pausa ali de segundos, mas não era terrível. Mas como este cliente é tão exigente e estamos a perder tempo com isto, porque é que estamos a perder tempo com estas coisas, que são coisas mínimas, eu ainda sentia mais pressão. Oh meu Deus, ok, peço desculpa, vou tirar os fones, e depois quando tiro os fones tenho que mudar ali a definição do som para ir para o som do computador, para o microfone do computador. Pronto, essas situações aconteceram demasiadas vezes, então chegou a uma altura em que eu, para estas reuniões, pelo menos não punha os fones. Assumia só, ok, não vou arriscar para não termos aqui este problema. Pronto, isto falando aqui de situações constrangedoras, mas sobretudo porque eu também queria falar muito desta questão da primeira impressão, que é importante, não é? Que seja boa quando estamos a relacionar-nos pela primeira vez com as pessoas, e nomeadamente em contexto laboral, com clientes. Convém que a impressão seja boa e, enfim, eu às vezes sinto que me meto a jeito de alguma forma, mesmo sem querer, para dar uma impressão errada ou uma percepção errada do meu profissionalismo. Uma outra situação também engraçada de um outro cliente foi num evento em que ia estar bastante gente famosa também. Eu, por acaso, não sei se já não comentei isso aqui no Salve Seja, mas pronto, aconteceu que eu, a caminho desse evento, apercebi-me de que a braguilha das minhas calças estava estragada. Eu acho que já falei disto aqui. Pronto, e a minha solução na altura foi... eu tinha um casaco, mas estava calor nesse ainda por cima. Eu tinha um casaco super quente e então nunca tirei o casaco, até que quando estava no próprio evento uma colega minha disse-me: Sandra, mas tu tens uma camisa que agora tu estás com ela por dentro das calças, mas se tu puseres para fora, ela tapa essa zona e, portanto, escusas de estar com o casaco e ficas com esse problema resolvido. E eu na altura disse: Tu és um gênio e mereces um lugar no céu, um lugar, mas tipo com vista ampla para tudo na vida, com tipo uma suíte ou assim no céu, porque isso foi genial. Ou então sou eu que sou limitada. Pronto, resumindo e baralhando, eu às vezes penso, se existir uma figura assim transversal, universal, espiritual, que está algures a ver tudo o que se passa aqui, eu acho que essa figura, esse ser transcendente, deve divertir-se muito à minha custa. Deve rir-se muito, Sabes quando, por exemplo, os vídeos do Pintinho Pio desta vida e outros vídeos no YouTube que vemos de pessoas a cair e coisas assim caricatas, constrangedoras, mas que nos fazem rir imenso da desgraça dos outros. Pronto, eu sinto que tenho potencial para ser esse vídeo do YouTube. Não o querendo ser, mas pronto, olhem, é o que é, é o que é. Isto, a pessoa, à medida que o tempo vai passando, vai aceitando. Mas eu também eu quis, aliás, trazer estas situações e contar aqui nesta nossa conversa de café de hoje, porque uma coisa que às vezes me dá graça, aquele riso nervoso, é que parece que é sempre em situações em que nós estamos sob uma maior pressão, em que temos que impressionar, porque é de facto importante, sobretudo quando estamos a falar de um contexto laboral, não é? Não tanto, eu acho que acaba por ser mais aflitivo quando é num contexto laboral do que quando é num contexto social, em que também, obviamente, às vezes queremos impressionar pessoas, mas acho que temos maior margem para resolver e redimir. Mas quando é em certos contextos assim mais profissionais, mais tensos, parece que ainda é mais propício. Portanto, é a ironia da vida. É a ironia da vida. A vida é muito sarcástica. Pronto, e eu estou cá para dar conteúdo nesse sentido também.
Bom, Sherry, é tudo por agora. Partilha comigo se tu também és esta pessoa em contexto laboral em que às vezes parece que as coisas vêm até ti, acontecem e tu ficas, ok, como é que é possível? Eu não sou assim tão desastrado ou desastrada, eu até sou uma pessoa que tem cuidados e mesmo assim às vezes acontecem-me coisas que eu não sei explicar porquê. Partilha comigo que situações assim mais caricatas e constrangedoras neste sentido, neste contexto é que já tiveste, como é que resolveste também, se isso impactou de alguma forma a relação laboral, seja em que âmbito for. Eu aqui também, o certo é que só referi algumas das situações assim mais recentes, até porque eu já acabei por falar aqui de outros contextos laborais em que estive e onde obviamente estive em cenários constrangedores, mas pronto, se de alguma forma isto serviu para que te sentisses melhor contigo ou com alguma situação pela qual já tenhas passado e que tenha sido semelhante neste sentido, então já fico contente. Nós voltamos, entretanto, a falar na próxima conversa de café. Até lá podes ir acompanhando o Salve Seja nas redes sociais. Basta pesquisares por Salve Seja Podcast no Instagram e no Facebook e partilha por lá, então, o que é que achaste do episódio e envia também os teus dilemas, quer por texto ou por mensagem de voz, para que eu possa responder no próximo episódio. Tenha uma ótima semana, que corra tudo bem em termos laborais e pessoais. Não sejas Sandra Faria e nós voltamos a falar em breve. Até lá, bye!